Me permita falar alguns poucos minutos a todos vocês. Sou cristão e digo-lhes que é muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Creio que todos nós temos uma missão nessa terra e devemos cumpri-la da melhor maneira possível. Jamais podia esperar ser o presidente da República. Creio que o destino traçado por ele me fez chegar até aqui. A minha vida daria para compor um livro de muitas coisas inexplicáveis. Até mesmo meu nome. Minha mãe, católica, com problemas durante a gestação, e tendo em vista eu ter contrariado todos os diagnósticos daquela época, eu nasci bem. E ela resolveu me botar o nome de Messias. Obviamente, isso foi pela fé dela. Já o meu pai, amante de futebol, e tinha um grande craque naquela época, Jair Rosa Pinto, ele botou Jair. E assim eu nasci. O total 7 filhos, todos muito bem educados. Todos chegaram à escola já alfabetizados. Uma época diferente, de muito respeito, em especial para os pais, para com os mais velhos e também para com os professores da época, aquela época. Tive também frustrações na minha vida. Tentei ser sargento da aeronáutica, não tive sucesso. Mas esse obstáculo, esse insucesso me fez me preparar mais ainda para o próximo concurso. Entrei no Exército Brasileiro. 15 anos depois, me elegi vereador do Rio de Janeiro. 2 anos depois, deputado federal. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara. E lá, em um dado momento, apesar de ser um deputado do baixo clero, eu apareci muito no final de 2010. Juntamente com o que nós chamamos lá, a bancada evangélica. Que como seres humanos, os parlamentares podem ter as suas falhas. Mas no somatório, algo de muito, mas muito positivo existe naquele congresso. Enfrentamos 2010 coisas terríveis que queriam naquele momento, por projetos, por emendas à Constituição e por decretos, fazer com que aquilo que é muito sagrado a todos nós fosse modificado. Tivemos lá um tal de PNDH3, um decreto de 2009, onde o que mais saltava aos olhos, entre 180 itens, era a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, um casal não era mais um homem ou uma mulher, eram 2 seres humanos. Nós aqui sabemos como tratar essas questões, mas temos o direito de lá de cá fazer valer os nossos valores. Tivemos também um tal de PLC 122, onde queriam botar na cadeia padres ou pastores que porventura se negassem a realizar um casamento entre 2 pessoas independente do seu sexo. Foi uma batalha terrível. Estive à frente dessa batalha, principalmente aquela onde começou a história da ideologia de gênero, querer ensinar para os nossos filhos de 5, 6 anos de idade que eles poderiam definir o seu sexo mais à frente, dizer que ele não nasceu menino nem nasceu menina. Qual o objetivo disso tudo, a não ser desgastar os valores familiares? Apareci neste momento, juntamente com alguns parlamentares evangélicos, e com o tempo outros se somaram. Fomos vitoriosos. O parlamento não aprovou essas propostas. E a marca ficou. E eu comecei a me interessar mais ainda por que acontecia naquela casa. Chegou 2014, tivemos uma reeleição de uma presidente, e naquele mesmo ano de 2014, eu pensei em casa, temos que mudar o Brasil. Mas mudar como? Quem sou eu? Um parlamentar, repito, do baixo clero, um parlamentar que
não se engajava, não era muito bem quisto dentro do partido, mas algo tinha que ser feito. E eu resolvi então, sozinho, porque se eu contasse para alguém iam debochar de mim, resolvi dizer que seria candidato. E eu digo a vocês, seria provando. Tem um vídeo meu de novembro de 2014 na Academia Militar das Agulhas Negras, onde no momento fortuito, fora da formatura, eu encontrei com aproximadamente 500 jovens cadetes que seriam declarados aspirantes naquele dia. Passei no meio deles e resolvi dirigir a palavra. E falei com eles que seria candidato a presidente, que poderia morrer ao longo do caminho, mas tinha um desafio pela frente. Isso está em vídeo. Comecei a andar pelo Brasil. 2018, depois de perambular, na maioria das vezes sozinho pelo Brasil, com uma passagem minha em Manacapuru, estado do Amazonas, no porto, umas 200 pessoas me esperavam. Eu olhei para a cara deles e pensei comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eles olharam para a minha cara, com toda certeza, e pensaram, que bicho é esse? Aconteceu esse momento lá, como em dezenas de outros momentos, em aeroportos, em palestras. Ao longo desse tempo todo eu usei uma passagem bíblica, o João 8,32. A verdade realmente dói, pessoal, mas ela nos liberta. Como é difícil a gente falar a verdade muitas vezes e ouvir passivamente a verdade. Mas eu falei comigo mesmo, se não é para chegar lá e ter independência, é melhor que não chegue. Fomos crescendo. Chegou um dia quase fatídico, 6 de setembro de 2018. Crescendo bastante, vindo do nada, como se fosse algo que apareceu no horizonte. Tentaram me matar. Uma facada, se perguntarmos para os mestres de Juiz de Fora e depois de São Paulo que me atenderam, são praticamente unânimes. Foi um milagre a minha sobrevivência. Entendo eu que realmente um milagre aconteceu. Eu lembro que depois da facada, alguns minutos depois, dentro da Santa Casa de Juiz de Fora, eu ouvi apenas alguém falar, abre agora. E dormi naquele momento. Nada mais, obviamente, lembrava. Acordei no dia seguinte, entrando num avião pequeno, UTI, indo para São Paulo. Eu vi a morte do meu lado. Creio eu que se não tivesse mais acordado, a gente não sabe, né, para onde é que teria ido. Quando se fala em vida, nós podemos às vezes pensar, né, e matutar da onde viemos. Agora, para onde nós iremos? Acredito que o currículo para a vida eterna é a vida que cada um leva aqui na terra. Me elegi deputado, me elegi então presidente da República. Formamos um ministério nunca visto ao longo de pelo menos 40 anos, pessoas técnicas, competentes. Ali tinha gente de todas as regiões do Brasil. E também, obviamente, cristãos, pastores, pessoas competentes que queriam ajudar a mudar o seu país. Não foi fácil essa escolha, porque os interesses de sempre se faziam presente. Peguei um Brasil numa situação séria, econômica, moral e ética. Conseguimos dar um novo direcionamento. Consegui uma excepcional pessoa para ser ministra da Mulher, Direitos Humanos
e família, a pastora Damares. Deu realmente uma outra dinâmica nessas questões. Vejo o nome de quem a antecedeu. Começamos a mudar nesses quesitos. Obviamente também um trabalho muito discreto, e hoje em dia é reconhecido por muita gente, é a minha esposa Michele, que rapidamente aprendeu a linguagem de Libras para poder melhor se interar com pessoas com deficiência. Mas além dos surdos, dos mudos, ela atende pessoas com deficiência de maneira geral. Não ajuda a mim apenas, ajuda a minorar o sofrimento de muita gente pelo Brasil. Entramos 2020, lamentavelmente uma pandemia se abateu sobre todo o mundo. O slogan usado no mundo todo foi: fica em casa, a economia a gente vê depois. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo contrário a isso. Sempre disse que deveríamos trabalhar, cuidar dos idosos e das pessoas com comorbidade, porque o vírus não iria embora. Hoje, há o reconhecimento de que eu estava certo. Mas 2020 foi um ano difícil para muita gente. Muita gente perdendo emprego, perdendo renda. E tínhamos uma catástrofe se aproximando. Rapidamente criamos o auxílio emergencial. Por mês, nós gastávamos, dinheiro de vocês, 50